Oi, Daniel, tudo bom? Seja bem-vindo. A gente está esperando o pessoal entrar um pouquinho mais para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vindo aí. Obrigada, Daniel. É o meu xará aí, Daniel Lopes, ó. Daniel Lopes, Daniel Lopes. Verdade. Daniela Lopes. É o xará. Muito bom. Eu estou abrindo aqui a live no meu notebook para eu poder ver as perguntas. Aí, gente. Alzira. Oh. Seja bem-vinda, Alzira. Muito bom ter você com a gente. Obrigada aí. A nossa amiga Edna também, Edna entrando. É isso mesmo, Daniel. Informação, experiência e conhecimento. Muito bacana. Obrigado, Lopes, Daniel. Lopes são top, né? Meu marido agradece. Isso Ana, aí. obrigada. E o duro que eu tô cercado de Lopes aqui, né? A Márcia também, a Luana entrou. Boa noite, Alzira, muito bom. Boa noite. Valeu, Edna. Na hora que a gente... Oi. Boa noite, gente. Deixa eu já preparar aqui então, a gente começar um pouquinho. Já estamos com 9 pessoas ali. Vamos lá, convida o pessoal aí, vamos Pessoal, lá, vai ter esse papo legal. É isso aí, vai chamando, convida o pessoal, chama aí pra live pra gente poder conversar. Vai ser um assunto muito legal hoje, e na verdade é um assunto que me incomodou bastante, né? Percebi. Nos incomoda bastante. Na verdade, eu tô pedindo socorro. A Bárbara também entrou. A Bárbara, minha sobrinha, muito bom. Faz tempo que eu não vejo a Bárbara. Legal. Saudade de você, viu, Bárbara? A Solange, a pastora Solange, que legal. Obrigada, Bem-vinda, viu, Solange? Gente, como é que o áudio tá aí? Tá chegando bem o áudio para vocês? Respondam pra gente, por favor. Vocês estão ouvindo bem? Dá um joinha aí. Olha lá. A loira mais linda do mundo entrou agora, a Priscila Rosas. Amo. Obrigada, Pri. Tô aqui, invadi a sua casa aqui, viu, Pri? Tomamos conta. Ô, Pri, responde pra mim se o áudio tá bom aí. O áudio tá chegando legal pra vocês? O Ademir também, seja bem-vindo, Ademir. Minha mãe deu ok. A Zero deu um positivo. Então, ok, nós vamos então começar nosso bate-papo de hoje, né, Dani? Vamos lá. A Dani, por isso que eu tô chamando de Dani, que é muito amiga minha já, né? Nós somos amigos há pelo menos aí 12 anos, né, Dani? Olha. Dani, 12 anos, acho que é desde 2007. A Solange dando... Obrigado, viu, Solange? Amanda, seja bem-vinda. A Priscila também falou que tá ótimo. Então vamos para as apresentações, né? Eu já conheço a Dani há 12 anos, mas talvez muita gente que está no meu Face não a conhece, né? Então eu vou apresentar a Dani. Tem até aqui um textinho que a gente preparou. A Daniela Rodrigues Pereira Balestre Lopes, né? Pequena. Ela é casada com o meu amigo Fábio Lopes, né? Que tá aqui, ó, aqui. Nos nossos bastidores. Como é que é? É o staff? Staff paparazzi. Ele está registrando aqui todos os momentos, né? Ela é mãe do Samuel e da Vitória, também estão aqui, né? Alegrando, torcendo aqui. E a Dani, né? E eu que pensava, Dani, que eu tinha bastante atividade, mas você tem bastante atividade também, né? Olha só. Fora os que não estão aí. Né? O Paulo Balbino está te dando um oi ali. Ó. Oi, Paulo! Obrigada! A Dani, ela é professora, ela é pedagoga, psicóloga e coach. É muita coisa, velho. Já vou te perguntar como é que você dá conta de tudo isso. Meu Deus. Ela atua como psicóloga clínica, né? Atendendo adolescentes, psicoterapia e orientação vocacional e profissional. Ela também atende adultos, casais, e ela também faz um acompanhamento pré e pós-bariátrica. Então, pessoal que fez bariátrica, né?
A Dani é especialista nessa parte. Ela ministra palestras em diversos setores com o intuito de levar saúde mental e emocional e desenvolvimento pessoal e profissional. Olá, Eliandro, obrigado pela sua presença. Eliandro. A gente vai interrompendo assim, gente, porque a intenção nossa é interagir com vocês também, tá? Teve mais alguém que passou rápido. Acho que foi o André. O André Risse, isso mesmo. André, dei um oi pra ele já. Aí, André, obrigado pela sua presença, tá? É que os dois estão sem óculos, então vocês percebem que a gente faz assim, né? Pra gente ficar mais bonito no vídeo. Né? Não dá reflexo. Isso a gente tirou o óculos, mas tá fazendo falta. Gente, então, o assunto... Lembrei da Dani, que legal, também. Solange. Solange, saudade de você, pastora. Então, na verdade, gente, esse bate-papo nasceu do meu coração num desespero nas minhas atividades, né? A gente vai chegando num momento, a gente vai assumindo coisas e a gente começa a ficar em determinado momento, parece que bate um desespero, Dani. Eu não sei, antes, né, eu trabalho com atendimento, eu também, né, a gente acaba fazendo um monte de coisa, né? Atendimento, pesquisa, guitarra, igreja, família, e isso vai, né, complicando. E eu sou das antigas, né? Não estou tão novinho assim. E eu lembro que o atendimento a gente fazia só pessoalmente, né? Aí depois o atendimento passou a ser por telefone também, né? Hoje a gente atende online, né? Então tudo isso vai acumulando. Então vão surgindo redes sociais, vai surgindo mais contatos, né? Mais trabalho, mais atividades. E aí surge uma pergunta interessante. Essa pergunta a Dani trouxe para mim, eu achei fantástica essa pergunta, porque na verdade tem tudo a ver, que falta tempo no meu tempo? Eu tenho a impressão que sim. Muitas vezes eu tenho a impressão que sim. E de antemão eu até agradeço, viu, Dani, pela sua presença aqui hoje, porque eu sei que é muito difícil separar um tempo para estar aqui. Eu sei que você tem muita atividade, você tem a sua família, você tem a sua clínica, você tem suas palestras. E eu fico muito honrado e lisonjeado de ter você aqui comigo, e é uma pessoa e profissional que eu admiro muito. Obrigada. Né? É um prazer estar aqui, né, Fábio? É uma alegria. Quando você me chamou, eu topei na hora, né? Sem titubear. E eu acho que essa é uma inquietação sua e de todos nós, né? Eu me coloco também, né, nessa preocupação de falta tempo no meu tempo, né? Então eu creio que isso é um assunto muito atual, né? Sim. E nós temos vivido isso, né, no nosso dia a dia. Eu tenho me desesperado, né, para falar a verdade. Peraí, gente, vamos desligar aqui, que eu vou fazer uma sessão terapia com ele agora. Dá licença. Eu vou dar uma pausa, a gente vai fazer uma sessão rapidinho, eu tô brincando. E a gente preparou esse bate-papo aqui, a gente separou alguns tópicos aqui. Esses tópicos são baseados em duas pessoas que a gente tem acompanhado também, né? Um deles, todo mundo deve conhecer, um filósofo, o Leandro Carnal, né? Ele tratou sobre esse assunto, questão do tempo. A gente também tem um outro, depois a gente vai falar do finalzinho, né? Agora não, porque deixar a surpresa pro final, tá? O melhor tá pro final. Né? E assim, né? Cereja do bolo. A cereja do bolo. Eu vou começar aqui com um item e a gente vai conversar sobre isso. A questão da filosofia socrática. Né? A filosofia socrática no sentido assim, eu preciso conhecer a mim mesmo. Eu acho que muitas das coisas que acontecem com a gente, Dani, eu queria a sua opinião a respeito disso, elas se dão pelo fato da gente não se conhecer. Né? E eu até trouxe umas questões aqui. Então, por exemplo, às vezes eu me proponho para fazer uma atividade, né? Só que eu não tenho noção de quantas páginas eu posso ler por minuto, né? Eu acho que eu vou dar conta de ler esse relatório de 400 páginas hoje à noite. E entregar amanhã. Né? Ou quantas horas eu preciso dormir. Então, qual é o meu limite da minha capacidade? E eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso, Dani. Ok. Qual que é a importância dessa filosofia socrática para a gente? Tá, quando a gente parte, né, desse ponto de conhecer, né, a si mesmo, essa é a intenção, de trabalhar esse autoconhecimento. Para quê? Né? Porque eu tenho que me conhecer realmente para saber o que eu dou conta.
né? O que é meu, o que não é meu, o que é meu, o que é do outro, né? Então, assim, se eu tenho que organizar o meu tempo, tá? Eu tenho coisas a fazer, eu tenho serviços a entregar, eu tenho prazos a cumprir, né? Então, quando a gente conhece o ponto de partida do que é nosso, o que eu dou conta? Então, eu consigo saber o que eu posso assumir de compromisso, né? Porque isso tem acontecido muito. As pessoas têm reclamado que tudo está de última hora, eu não dou conta, excesso de trabalho. As pessoas têm muita dificuldade também de, por não se conhecer, não dizer não, né? Essa é uma dificuldade muito grande. Porque eu tenho muita dificuldade. Isso, por quê? Porque a gente está sempre abraçando o mundo, dizendo sim para tudo, né? E a gente também precisa se conhecer a esse ponto. O que eu posso dizer sim, o que eu posso dizer não, né? A coragem de dizer não, isso, né? Trabalhar isso. Porque às vezes a gente diz sim para tudo para dizer não pra gente o tempo todo, né? Então eu preciso trabalhar isso. Porque me conhecendo, eu sei o quanto eu vou gastar numa leitura, quanto tempo eu vou gastar, por exemplo, horas de sono. Eu tenho um determinado tempo de sono. Ô Dani, essa questão do sono também, cada pessoa tem o seu relógio biológico, né? Tem. Né? Por quê? Porque algumas pessoas respondem melhor, não tem isso? De tal a tal hora. Ou, é lógico que existe, né? Vamos dizer assim, um parâmetro, né? Aceitável de sono, né? Onde a gente tem o sono REM, o sono que descansa. Então, o sono é muito importante, tá? Por quê? Porque com sono, com descanso, a gente consegue fixar melhor, ter condições de nos conhecer. Porque se você tá com defasagem de sono, com uma série de coisas nesse sentido, você não consegue fixar sua atenção numa leitura, você dispersa, né? Então, isso também vai... às vezes tem pessoas que falam assim, não, eu vou dormir só 4 horas por dia porque eu quero que meu dia renda. Só que ela não tem esse costume. Conclusão, ela vai perder o dia todo, ela não vai ganhar dia, né? Isso que você está falando é bem verdade, porque outro dia eu fui dormir muito tarde, porque eu precisava terminar a atividade, e eu falei assim, eu vou acordar bem cedo amanhã para poder aproveitar o meu sábado, curtir. Eu não curti, porque eu fiquei o dia inteiro cansado e eu perdi tempo. Eu não aproveitei, não tive um tempo de qualidade. E aí, se conhecendo, né? Você podia dizer, não, eu posso ficar 1 horinha mais de sono, né? Que vai ser mais restaurador, que aí eu vou dar conta mais rápido do que eu tenho que fazer, né? Porque você já se conhecendo sabe disso. Agora, se eu ficar mais 1 hora na cama, eu acordo mais irritado, mal-humorado, que é o caso do meu marido. Então, se ele ficar mais tempo na cama, pelo contrário, ele perde tempo depois até de questão... Até recuperar, né? Até descansar. Né? De concentração. Então, ele gosta de acordar mais cedo, porque o dia para ele rende. Se eu fizer isso, meu dia não rende. Porque eu vou ficar com dor de cabeça, eu vou ficar mais irritada, eu vou ficar mais sonolenta, mais letárgica, mais lenta, e aí o meu dia não rende. Nossa, então tamo junto, porque eu também sou assim. Eu vou falar só um pouquinho, que o pessoal está interagindo aqui, e a gente já vai entrar na segunda parte aqui do segundo tema, tá? Eu preparei, são 10 temas rapidinhos, tá? A gente não vai demorar muito também na nossa live. Fica aí com a gente, não sai não. Eu tô vendo aí, tem gente que já deu foi no banheiro rapidinho, mas já vai voltar, né? Então volta aí, O pastor Gilberto falou que tá junto. Obrigado, pastor, pela sua presença, saudade de você. A Letícia, uma amiga da gente. Oi, Lê. Tudo bom, Lê? Beijo. Beijo no nenê também, que acabou de nascer. Eu tô vendo aqui, ali, onde você tá vendo. É o Val da Igreja Evangélica. Isso é verdade. Quando parei para olhar para mim, encarar a minha realidade, eu emagreci 64 quilos. Nossa, legal. Verdade. Eu vi uma reportagem do Alessandro, do pastor Alessandro. Foi muito bacana. Como ele entrou nesse propósito, né? Ele focou nisso aí e arrumou tempo, porque eu confesso, viu? Prioridade. Não sei se existe uma inveja santa, mas a minha dificuldade, a grande dificuldade minha é separar tempo para fazer atividade física, né? Mas a gente vai entrar nessa questão também. Vamos lá. E ele fez muito bem isso, né? Obrigado, Lê. Ela falou que é excelente tema. Vamos lá, então. E aí, esse lance de conhecer a gente mesmo, aí entra também na questão da multitarefas, né? Alguns acreditam que você pode, sim, fazer multitarefas. O próprio Leandro Carnal, ele fala sobre isso. A gente tem um outro colega, o Wendel também, ele já
ele fala que melhor fazer uma tarefa só, né? Mas você vai explicar isso. Tá. A gente estava conversando agora um pouquinho antes sobre isso, antes da gente entrar no ar, e a Dani estava tirando algumas dúvidas a respeito disso em mim, né? Então, assim, será que eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Eu, Fábio, não consigo. Ou eu atendo o telefone, ou eu converso, ou eu digito. Então, eu não consigo, eu não serviria para trabalhar em telemarketing. Sabe aquela... Se você ficar conversando, digitando, olhando o que está acontecendo, e dando pitaco lá no computador do outro. Não dá. Então, ou se eu foco somente em uma atividade. Eu, Fábio, nessa parte eu acho que eu já me autoconheço, né? Não consigo fazer várias atividades, então eu acabo focando em uma única atividade. E você, Dani, como é que você... Legal, olha lá, mais uma vez a gente volta, né, no autoconhecimento. Então, assim, o se conhecer é muito importante. Por quê? Porque existia, né, aquela fala muito comum de que mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto ela está mexendo a panela, ela chacoalha o nenê, ela faz isso, faz aquilo. Sim, porque nós tivemos que assumir todas essas tarefas, né? Em virtude do ser mãe, do cuidar da casa. E que os homens só conseguem fazer uma tarefa. Sim, existem pesquisas e existem sim estudos de que realmente, né, o homem é mais uma tarefa única e a mulher mais multitarefa. Mas eu não coloco categoricamente como sendo assim. Eu creio que existem pessoas, e isso engloba tanto homens quanto mulheres, que conseguem dar conta de várias coisas ao mesmo tempo e outros que não conseguem. E tá tudo certo. Você precisa fazer aquilo e fazer com qualidade. Então, se você já percebeu que fazendo várias coisas ao mesmo tempo você não faz com qualidade, né? Então, de que adianta você fazer várias coisas e não dar continuidade nenhuma? Porque uma coisa que acontece comigo, por exemplo, eu começo uma tarefa, isso eu tenho corrigido, tá? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu começo uma tarefa, não termino ela, vou começar uma outra, mas depois que eu vou entrar no terceiro item, já que tem uma coisa ligada à outra, né? Essa questão da tarefa, de auto se conhecer, e aí o Alessandro, ele disse aqui agora uma coisa que é isso aí, ó. O Alessandro pegou e falou assim, prioridades. Perfeito. Prioridades, perfeito. Então, na verdade, sim, o que é perfeito, o que é prioritário para mim, né? O que é prioritário para a minha empresa, o que é prioritário para aquela semana, para minha vida, né? E aí você tem que priorizar, e dentro dessa prioridade, e isso eu comecei a aplicar e comecei a melhorar bastante, porque muita gente pergunta assim para mim também, Dani, Fábio, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Né? Porque eu estava fazendo doutorado, terminei o doutorado, eu estava trabalhando com a minha família, tocando, nunca deixei de tocar, dentro da igreja, ensaiar, então diversas atividades, viaja para cá, viaja para lá, viaja para São Paulo, então muita coisa. E aí o pessoal me perguntava, como é que você consegue fazer tanta coisa? Aí, gente, cai nesse terceiro item. Então, o primeiro item que a gente falou foi noção do tempo, relógio e da minha capacidade, foi o primeiro item. O segundo item, a questão da multitarefas, você tem que identificar se você consegue fazer multitarefas ou não, né? E a prioridade, como o Alessandro falou. E dentro dessa prioridade, você também tem que estabelecer 2 coisas, que eu acho. Quais são, Dani? Prazo. O prazo, o que é curto, médio e longo prazo. E também, sabendo disso, né, a gente trabalhar com o que é emergente, o que é a emergência, na verdade, e o que não é. Exato. O que é urgente e o que não é urgente. Isso são prioridades. Porque você percebe que às vezes a gente se sente apagando fogo, né? Apagando fogo. Aparece aqui, você vai lá, faz isso, faz aquilo, e chega o final do dia, você se sente não tendo feito nada. Você parece que ficou correndo atrás do vento, né? E fez, hora de dia, nossa, eu tô cansado. Você vai olhar o resultado final do seu dia, não tem nada para dizer assim, eu fiz isso. Então, por isso que a gente fala em trabalhar o que é prioridade e o que não é prioridade. Então, ter uma agenda, quem consegue trabalhar com agenda, ou de celular, ou agenda mesmo, papel, né? Ter muito claro o que você tem que fazer ou não. Por quê? Porque quando a gente lança só no cérebro, confia na própria memória, a gente muitas vezes se sabota. Eu não consigo fazer as atividades do meu dia a dia sem eu colocar na agenda.
E às vezes eu penso que isso é um problema meu de memória, mas eu não lembro. Sim, como você até tem... para priorizar. Porque se aparece alguma coisa, você vai achar que aquilo é urgente para você naquele momento. E talvez não seja, né? E talvez não seja. Então você olha para a agenda e você fala assim, opa, isso aqui é mais urgente, né? Então quando você tem muito claro o que você precisa fazer, por isso que eu acho muito legal, eu sempre lembro do livro e do filme, né? Alice no País das Maravilhas, né? Onde o gato, né, encontra a Alice e os dois têm uma conversa e ela diz, né, gato, para onde esse caminho leva? Para onde você quer ir? Não sei. Bom, então se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe qual tarefa você tem que fazer, qual é o prazo que você tem que entregar, qual é o propósito, igual ele colocou ali, que ele focou nele e ele emagreceu. Então, é um propósito, é um plano. Para ele era prioridade isso. Então, ele vai despender mais tempo naquilo ali. Isso tem a ver em você traçar as metas, né? Metas, porque elas andam muito, né? Que a gente fala do prazo, das metas, o que é prioridade, o que não é prioridade. Sim. Porque senão você se perde no meio do caminho. Então, a primeira dica, gente, já a primeira dica da noite pra gente, Olha o Vitor falando aqui, ó, essa falta de planejamento e esse apagar fogo é um caminho para a síndrome do pânico? Segura aí! Vou fazer como o João Kleber. Segura aí, que a gente já te responde. Aqui, quem foi que falou? Deixa eu só voltar aqui, Dani, para dar uma... eu perdi aqui quem foi. Oi, Olga, tia, Amanda. Tá. A Edna perguntou assim, o que fazer com essa falta de tempo em nosso tempo? A live de hoje, Edna, é justamente para isso. E a primeira dica que a gente está vendo, a gente deu uma dica fantástica na primeira, que na verdade você conhecer os seus limites. Né? Você se conhecer e conhecer os seus limites, que acho que foi a primeira e a segunda. Isso. E o primeiro e o segundo item. Nesse terceiro item da gente, que nós estamos falando sobre priorizar e tem em mente os prazos e urgências, depois que eu comecei a aplicar isso foi para mim, porque quando eu cheguei no doutorado eu fiquei desesperado, né? Porque eu tinha que fazer o doutorado e trabalhar, eu não tive bolsa, né? Eu não fiquei fazendo só o doutorado. Então eu tive que trabalhar, eu tive que fazer o doutorado, tive que ter tempo para minha família, tocar na banda, e eu fiquei doido, né? E isso gera ansiedade. Isso gera pânico. E aí isso gera estresse. Aí a gente já deixa, né? Porque o Vitor perguntou pra gente. E aí, a primeira dica importante, a segunda, na verdade, dica importante para vocês, começou o dia, né? Ou um dia antes, né? Eu estava conversando isso ontem à noite, né? Engraçado que a gente separou esse tema e antes da gente divulgar começou a pipocar esse assunto, né? E é um assunto que a gente precisa muito, né? E aí a gente fica com muita ansiedade, perde sono na noite pensando no que a gente tem que fazer no outro dia. E se eu sentar no final da minha noite ou no início da minha noite e eu colocar as atividades que eu tenho para aquele dia, aí eu pego e separo aquelas atividades em ordem de prioridade, do mais importante ao menos importante, né? Considerando os prazos. Se é um longo prazo, eu posso pensar isso depois. Se é um médio prazo, eu também posso pensar isso depois. Se é curto, é curto. Eu preciso fazer agora. Mas é urgente? Isso. Se é urgente, o urgente passa na frente. Na frente. E aí, você tendo isso em mente, você consegue fazer blocos na sua agenda e você definir. Lógico, você vai ter na sua agenda espaços para o inesperado, né? Isso. Às vezes você é chamado por uma reunião de última hora, um filho fica doente, né? Ocorre um acidente de carro, são coisas inesperadas, mas você tem que se planejar considerando o que você precisa fazer no dia a dia, priorizando com prazo e com urgência. E aí, respondendo a pergunta, quer já responder a pergunta do Vitor? Vamos lá. Quando a gente não consegue, né, trabalhar isso, a questão de ordenar as prioridades, os prazos, e a gente se atola em um monte de atividade. Aí a pergunta do Vitor, né? Isso gera a síndrome do pânico? Tá. Dani. Vamos lá. Essa pergunta é bem interessante, tá, Vitor? Porque essa é uma das procuras que a gente tem, né? Quando
chega à procura, chega à clínica, é bem isso, né? O excesso de ansiedade, de preocupação, que já chega num ponto, assim, de uma crise tão grande, que isso pode desencadear, sim, uma síndrome do pânico, né? Por uma série de fatores. Nesse caso, por não dar conta de uma série de coisas, no dia a dia, no trabalho, no casamento, com filhos, né? E isso gera uma ansiedade muito grande. E aí nós temos, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, isso são situações que vão acontecendo. Então, pode gerar? Pode, né? Por quê? Porque a pessoa não está dando conta. Isso gera uma ansiedade. Então, quando a gente fala, né, falta tempo no meu tempo, vamos lembrar que tempo é 24 horas para todo mundo, né? Todo mundo tem 24 horas. Mas o tempo acaba sendo... Mesmo aqueles que dormem 12 horas. Mesmo aqueles que dormem 12 horas. Alguns dizem que eles estão horas. Perdendo 12 horas, mas não. Uma boa noite de sono, como a gente já falou. Depende do relógio biológico, Depende do relógio biológico. E como que a pessoa vai encarar essa programação de tempo dela, né? O que acontece? O que gera essa ansiedade, né? Essa angústia de não dar conta. Porque é o que a gente está falando. A pessoa tem muita coisa para fazer. Ela muitas vezes abraça o mundo, ela tem muita dificuldade em dizer não, né? Em colocar prioridades, e aí ela sempre vai se deixando para segundo plano, para terceiro plano, e ela sempre se sente não conseguindo realizar nada, né? Isso gera uma crise de ansiedade, porque mesmo que ela faça, ela acha que ou não está bem feito, ou ela não consegue trazer porque ela não consegue fazer porque ela trava, né? Então, essa ansiedade que vai, né, crescendo, chega uma hora que às vezes a pessoa não dá conta. Isso pode gerar, sim, uma síndrome do pânico, isso pode gerar uma série de outras coisas, tá? Por quê? Porque tudo acaba iniciando na maneira com a qual essa pessoa lida com o dia a dia, né? Porque a ansiedade todos nós temos. Sim. Eu disse pra você quando eu cheguei aqui, eu tava com borboleta no estômago. A gente tava né? ansioso para começar essa live. Sim, por quê? Porque é algo novo. E se eu não tivesse essa ansiedade boa que a gente fala, que me move a fazer, eu não estaria aqui. Sim. Qual seria a ansiedade patológica? Se eu tivesse dito pra você, ligado pra você, falando, Fábio, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir, eu vou travar, eu tô com medo. E aí essa ansiedade já me gera um pânico, um medo é um sinal muito de grande. alerta, então. Porque ele me trava, né? Me impede de fazer algo. Então é uma ansiedade que precisa ser olhada. Ô Dani, deixa eu te perguntar. Não sei se vai ter muito a ver, mas, por exemplo, isso acontece muito também quando a gente, para quem trabalha também em escritório e lida muito com e-mail, e a gente tem 50, 30, 40 e-mails para você ler e responder, e alguns têm prazo, outros não, tal. E aí entra o lance da procrastinação, né? Ela é resultado de um pânico ou não? Ela não tem relação? Olha, você procrastinar, não, eu não consigo fazer, eu não vou fazer agora, eu vou deixar para depois, e você vai empurrando, e aí chega o dia que o prazo acaba e você tem que fazer. Tá. Então vamos lá. Onde a procrastinação entra nisso? Vamos primeiro lembrar que a síndrome do pânico, tá? É algo patológico, né? Que precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, tá? Então, quando a gente fala o pânico, algumas pessoas entendem como medo, né? Um medo muito grande, então é pânico. Não, tá? A síndrome realmente é uma patologia que precisa ser cuidada e observada. Agora, quando eu falo eu tenho um medo muito grande de fazer, você fala da procrastinação. Isso. É aquele sempre eu vou deixar para depois, e aí quando, né, o prazo chega, que está no limite, aí você se esforça ao máximo, tá? Tem que fazer... Atropela coração, tudo, né? Atropela não tudo. Sai do jeito que você queria. Sai mal feito. Sai mal feito, porque você faz às pressas, né? E é lógico que a procrastinação, ela gera mais ansiedade. Por quê? Porque você adia, né? Você tenta adiar esse tempo, né? Achando que quando chegar próximo, eu vou dar conta. E tem pessoas que ainda dizem isso. Eu só trabalho sob pressão. Quando eu estou sob pressão, eu rendo melhor. Não é que ele rende melhor, ele tem que render. Ele tem que render, não tem então opção, não é render né? melhor ou pior, ele tem que render. Ou você entrega ou você entrega. Então não é eu rendo melhor, prazo, a questão de que tem que entregar. Né? Agora, o que você vai entregar? Então, a procrastinação ela é só adiar um processo. O inevitável. O inevitável. Agora,
isso acaba sendo no dia a dia de muitas pessoas, sim, a gente procrastina para muitas coisas. Então, isso daí precisa ter uma quebra, né? Eu tenho que olhar para isso. Por quê? Qual a motivação de procrastinar tanto? Por que eu tenho que ficar sempre, né, empurrando e deixando para a última hora? Isso eu preciso identificar. Isso é um trabalho que a gente faz, é um trabalho que a gente faz na clínica, é um trabalho que a gente faz na psicoterapia. Por que a pessoa precisa se sabotar o tempo todo? Por que ela fica, né, dando voltas? O que leva ela a fazer aquilo? Entendi. Porque isso, na verdade, não acalenta o coração, gera mais ansiedade. Mais ansiedade ainda. Mais ansiedade. Porque ela deixa de fazer, mas ela não deixa de pensar. Ela tem um prazo, por exemplo, tal mês eu tenho que entregar. Porque vai ficar na cabeça assim, e se eu não der conta? Então, aí ela não senta para fazer, ela para, ela fala assim, meu Deus, em julho eu tenho que entregar tal coisa. Em julho eu tenho que entregar tal coisa. Não, mas amanhã eu vou sentar. Amanhã, e ela tá alimentando essa ansiedade, mas ela não senta para fazer. E isso, né? Pode gerar uma patologia. Sim, né? Por quê? Porque o que está levando essa pessoa a agir dessa maneira, né? Então, isso pode sim desencadear. Aí o Vitor, ele pergunta aqui, não sei se você a gente responde já, eu espero mais um pouquinho. Ele fala assim, quais são as técnicas e dicas que devemos fazer para controlar essa crise de ansiedade e angústia? Então, no momento que você está numa crise, né? Você está ali no momento que você estourou de ansiedade. Qual a dica que você dá para que possa melhorar a qualidade de vida? Tá. Se é possível dar uma dica. Vamos lá. Primeira coisa que eu sempre passo para meus pacientes é o seguinte: telha quebrada. Eu gosto sempre de fazer analogia, que eu acho bem legal para ficar mais concreto. Sim, bacana. Você troca uma telha quebrada quando está chovendo ou quando está sol? Quando está chovendo. Quando está chovendo já vai gotejar. Já vai inundar. A gente teria que trocar a telha quando não está chovendo. Quando não está chovendo. Né? Isso é planejamento. Isso é planejamento. Por quê? Porque quando chove e começa a gotejar, você só vai conseguir conter, né? Você só vai socorrer, né? Você só vai... isso aí. Você vai socorrer e colocar baldes que a gente chama de apagar incêndio, né? No caso aqui é a água, né? Tá entendendo? Então, assim, quando você se planeja, então... Aí tá, eu estou no momento da crise, da ansiedade. O que eu tenho que fazer naquele momento? O que eu posso fazer? Respirar. Respirar Se fundo. A crise for muito forte, né, e realmente tiver sintomas físicos, precisa de um acompanhamento médico, né? Tem que procurar, se for uma crise muito grave, procurar um pronto atendimento para que isso seja sanado. Isso aí é da conta da goteira. Sim. Agora, nós precisamos trocar essa telha para que isso não aconteça. Então, há um trabalho de psicoterapia. É na psicoterapia que vai entender, né, esse processo, esse autoconhecimento, para não chegar a esse ponto, tá? Trabalhar essa ansiedade. E aí eu trabalho com os pacientes a questão da respiração, da motivação. Inclusive, a gente está fazendo esse exercício antes de começar aqui, tá? O exercício de respiração. De respiração. Por quê? Porque é uma maneira que nós encontramos de não chegar, né, a crise em si, mas como eu disse, se a pessoa já está nesse ponto, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Às vezes, realmente precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico. Agora, se você está percebendo que está começando, né, a ser mais ansioso... Ou tem mais frequência. Está começando a ficar mais, né, o coração palpita mais, então vamos lá, para, respira, foi o que eu te falei aqui antes da gente começar, né? Ficar ansioso, pensar nisso, vai mudar alguma coisa daquilo que eu tenho que fazer? Essa é uma reflexão importante. Então, por exemplo, eu tenho um determinado assunto. Igual aqui, a gente ia começar essa live. E eu fico muito ansiosa, fico muito, né, a respiração ofegante. Quer dizer, ficar muito nervosa para esse momento vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Pergunte-se a si mesmo, né? Isso. Então, assim, esse momento vai acontecer. Agora, lembra que eu falei, se fosse patológico e fosse uma ansiedade muito doentia, eu ia cancelar. Falar, Fábio, não dá. Né? E aí é onde a gente perde muita coisa da vida pela ansiedade. Pelo pânico que já está gerando. Pelo pânico, né? Pelo medo. Então, eu preciso olhar para isso, para essa ansiedade. O que está gerando? Por que eu estou agindo dessa maneira? E outra, para quê? O que eu ganho agindo assim? Né? O que eu perco? O que isso traz de qualidade para mim de vida, né? E aí, algumas pessoas conseguem sim
trabalhar isso com elas. Outras precisam de uma ajuda, de um acompanhamento profissional. E eu gosto sempre de deixar claro isso. Eu até queria fazer essa... Gente, esse parênteses. Não há nada de errado, não sei por que cria esse mito, né? De procurar uma ajuda psicológica. Eu já ouvi várias pessoas que vão lá e falam assim, eu vou no psicólogo, não sou louco? E onde está isso? Não é todo mundo que tem a sorte de ter uma amiga assim. Né? Né? Então, assim, louco é quem não procura ajuda. Verdade. Louco é quem acha que não precisa de ajuda. Né? Então, se eu tenho condições de olhar para mim e falar assim, eu preciso de ajuda. Eu cheguei a um ponto que eu não dou conta sozinho. Eu preciso de ajuda. Que legal isso. Então, vamos lá. Né? Já é um bom começo, é o primeiro degrau para melhorar a sua qualidade de vida. Né? O Vitor, eu ia te perguntar isso, Vitor, se tinha respondido. O Vitor falou assim, perfeita explicação, parabéns, Fábio e doutora, gostaria muito do contato, né? A gente passa para você. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, desse tema que tem afetado grande parte da nossa população, é verdade. Obrigado, viu? E a gente fica feliz que esteja ajudando. O intuito da gente, na verdade, é esse, de discutir, conversar, porque como é uma coisa que me incomoda, eu sei que incomoda também muita gente em comum deve estar passando pela mesma coisa. Né? A gente vai dar continuidade nos temas aqui e a gente vai retomando algumas coisas e finalizando. A gente não pretende estender muito, não. No máximo, aí estourando até 9 horas. Né? Olha lá. Já tá em 40 minutos já. Meu Deus, a gente vai ser rapidinho. Né? A gente engata na conversa aqui. Mas é que tá gostosa a conversa, né? O outro tema aqui é isso é nessa geração usar recursos eletrônicos e não ser usado por eles, né? E isso aqui foi muito legal quando o Leandro Carnal colocou isso na palestra dele, achei muito interessante. E você usa os recursos eletrônicos em seu favor ou os recursos eletrônicos te usam? E aqui vai entrar excesso de grupos de WhatsApp. As redes sociais, acho que elas prejudicam muito. Elas são muito boas, né? Muito boas. Mas também o excesso disso prejudica demais e deixa a gente ofegante, né? Então, excesso de grupos de WhatsApp. Será que eu preciso estar em todos esses grupos de WhatsApp? Né? Quanto tempo eu estou perdendo nesses grupos? E por que eu preciso estar em todos esses grupos? E por quê? Né? Por que eu preciso me fazer presente em tantos grupos assim? E outra, vou mais além, né? Marcelo, boa noite, Marcelo. E outra coisa, por que eu preciso responder aquela mensagem naquele momento? Porque assim, eu não sei vocês, mas o telefone, o WhatsApp, esses aplicativos de chat, eu acho tão invasivos, porque assim, eles acabam tendo prioridade na frente de todo mundo. Então, por exemplo, nós estamos conversando aqui, né? Se toca o telefone, automaticamente a gente para atender o telefone e esquece de quem está do nosso lado, né? E infelizmente acontece isso na nossa casa, com a nossa família, com tudo. E aí isso começa a criar um vício, sabe aquela coisa assim, você posta uma foto no Instagram e aí você fica entrando toda hora para ver se o pessoal curtiu. Essa necessidade de ser aceito, mas esse é um outro tema, né? Mas essa necessidade que gera ansiedade. Porque assim, você posta a foto, aí você quer saber se curtiram ou se não curtiram. Só isso de curtida. Né? Você manda um e-mail, né, para o seu representante, para o seu chefe, para o seu subordinado, e você não respondeu ainda. Até tem um vídeo... Quer dizer que eu não sou prioridade para ele? Tem um vídeo muito bacana, né? Eu acho que é do Porta Fundos, né? Eu não gosto muito deles, mas tem um vídeo que foi muito bacana. O pessoal chega desesperado no apartamento do cara e diz assim, né? Rapaz, onde você estava, cara? A gente mandou mensagem para você, a gente ligou, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Calma, gente, acabou a bateria do meu celular, eu estava lendo meu livro. Como que ele estava lendo livro, né? É um absurdo isso, ele tinha que E eles arrombaram a porta e entraram. Então, assim, esse vício em redes sociais, né, da gente postar o que não é importante, a gente perder muito tempo com isso. Então, assim, quanto tempo eu perco no meu Facebook?
Esse tempo aqui não, tá, gente? Esse tempo aqui não conta. Esse tempo é ganho. Esse tempo aqui é ganho. Muito legal isso aí. Eu tenho muita gente, né? Que manda isso mensagem. Tem virado patologia, né? Tem tratamento para isso, né? Que assim como outros, né, alcoólatras anônimos, uma série de coisas compulsivas, nós temos, né, os compulsivos aí por, né, redes sociais e por likes e uma série de coisas. Então, assim, uma dica que eu dou, e aí é dica mesmo, tá? Porque eu acho que não precisa nem ficar falando muito desse assunto, né? Profundo. Eu acho que é uma coisa que todo mundo já entendeu. Sim. Que é um gasto de tempo que não volta. Não volta. Né? Meu marido estava comentando comigo hoje, antes de sair. O tempo não volta. Não volta. Ele falou assim, ele estava lendo hoje de manhã, né? Um devocional que a gente faz, e ele leu ali uma frase que eu achei muito interessante, vou ver se eu consigo reproduzir, né? Qualquer coisa o Fábio ajuda aí, né, Fábio? Como é que é? Fala aí que eu... A gente está consultando o nosso staff aqui. Como Isso, é que é? Que o tempo é vida. Que a vida é tempo. E quando você mata o tempo, você mata a vida. Perfeito, ouviram? Vocês conseguiram ouvir? A vida é tempo. Quando você mata o tempo, você mata a vida. Né? Nossa, muito profundo isso. Muito porque é isso, o tempo está correndo, né? Como uma ampulheta, tá se esvaindo ali e a vida está indo junto. Eu vi uma frase outro dia, um senhor de idade sentado e a filha dele no WhatsApp sem parar, e a frase te diz assim: qual seria a sua reação se você soubesse que seriam os últimos minutos com seu pai? A gente não sabe. E a gente está perdendo tempo com o que não precisa perder. A vida está indo embora e você não está aproveitando. E assim, então, Dica, vamos lá. Dica. Realmente, como o Fábio falou, isso é muito interessante, as redes sociais, a tecnologia é uma coisa muito boa, muito útil, ela veio aí para nos facilitar. Mas ao mesmo tempo que ela vem para nos ajudar, ela também, se não for feita um bom uso dela, ela vem para atrapalhar, tá? Então tudo nós temos que ter aí esse equilíbrio. Eu sempre coloco para alguns pacientes que têm essa dificuldade, e eu tenho isso, tá? Eu faço isso comigo. No meu celular, eu creio que todos os celulares devam ter, eu não sei se é um aplicativo, se é o meu, já vem com esse aí, que é um limitador de tempo. Tá? Bacana. Então eu tenho assim, tantos minutos, igual eu tenho meia hora de Instagram, certo. Tanto tempo de WhatsApp. Por quê? Porque aí eu tenho que focar na prioridade. Então o que é a minha prioridade? Olhar o Instagram, ver se tem alguma pergunta para mim, né? Se tem algo relacionado a mim, postar alguma coisa interessante, né? Que eu coloco na minha página, e rapidinho, daqui a pouco eu já sinto, aparece uma ampulheta no meu celular escrito... Você ficou demais, né? Seu tempo esgotou. Eu posso aumentar mais 15 minutos ou eu posso ignorar pelo resto do dia, tá? E aí vai da minha escolha, tá? Então, assim, é um auxílio? Porque ele me lembra, ele fala, gente, parece que faz 5 minutos que eu entrei. Quando eu comecei a colocar isso, esse limitador, eu falei, olha quanto tempo eu perco sem perceber. Então, esse limitador é muito legal. Se você tem esse aplicativo ou tem isso no seu celular, tente colocar isso. Vários pacientes meus fizeram isso e eles falaram que deu muito certo, tá? Por quê? Porque eles começam a focar o que é prioritário. Então, lá, o WhatsApp, eu tenho tantos minutos de WhatsApp. Então, eu não vou ficar lá olhando coisa... Não, eu tenho que olhar o WhatsApp do fulano, ver se ele mandou, do ciclano, do beltrano, fazer isso, fazer aquilo. Pronto. É isso que eu tenho. Porque senão você perde ali muito tempo. E esse tempo não vai voltar. E esse tempo não volta. Então, diquinha, coloque, já que você... eu falo que eu admiro demais o meu marido, né? E eu não escondo isso de ninguém. O meu marido, ele sabe ser muito organizado nesse sentido. Então, ele liga o Wi-Fi, vê a mensagem que tem que ver, e já desligou o Wi-Fi e colocou lá. Não fica piririm. Olha que admiração, hein, Fábio? Gostaria de ser assim. Esse daí né? Eu tenho muito a aprender com ele. Então, por quê? Porque o meu tá lá e ele fica, né? Esse piririm o tempo todo. Então, isso é priorizar. Isso é organizar o seu tempo. Anotou, né? Tá? Então, se policie nesse sentido. É lógico que tem um dia que você vai precisar mais tempo. Por exemplo, às vezes eu preciso auxiliar uma pessoa, né?
ou pelo WhatsApp, alguma coisa assim, e eu acabo, né, me estendendo um pouco mais ali, aí esgotou o tempo, eu dou mais um pouco de tempo. Então, aí vai das suas prioridades. Agora, não dá pra ficar esgotando esse tempo e revalidando todo dia. Não dá. Porque aí, né... Aí vira hábito. Isso. E vira vício. E hábito, depois de 20 a 21 30 dias, né? 21 dias a 30 dias, ele realmente, né, feito de maneira, né, rotineira, se torna um hábito. Até Massa. Oi, Lucas. Quem mais colocou ali? O Jô. Ô, Lucas. Um abraço pra você, Lucas. Lucas é o meu primo, ó. O Jô também, meu sobrinho, falou assim, ó, são boas, as redes são boas pra quem sabe usar. Tem muita coisa boa, realmente, Jô, tem muita coisa boa e ajuda muito. Essa é uma delas. Essa é uma delas. A gente está usando uma rede social aqui para tentar ajudar o maior número de amigos possível que a gente tem, né? O pessoal que está acompanhando a gente. E também tem as coisas ruins. Então, a gente não pode esquecer, eu vou já pular aqui, porque isso aqui faz parte de um outro tema, do tema 8, mas ele está ligado. As redes sociais, na verdade, apesar de elas serem muito boas, elas são os grandes vilões, os grandes assassinos de tempo do nosso dia. Então, assim, você percebe claramente que se você desligar seu celular, não estou falando que você tem que fazer isso sempre, né? Mas se você desligar o seu celular, você vai ter tempo para outras coisas. Porque a gente acaba perdendo muito tempo com coisa fútil, né? E vamos lembrar que não é o celular ou o WhatsApp. Não, é você que define, né? Isso, é o uso dele para você. Porque tem pessoas que não têm Facebook, que não têm Instagram, que não têm WhatsApp e matam o tempo com outras coisas. Até sem fazer nada. E não é o ócio produtivo. Exato. É o nada mesmo. Exato. Tá? Então a gente coloca aqui alguns assassinos de tempo, ó, que depende de você em transformar eles em assassinos de tempo, tá? Como a Dani falou, não é que o aparelho em si seja um problema, maléfico, né? Ou a rede social seja um problema. A Sulamita entrei agorinha, mas eu estou gostando. Obrigado, viu, Sula? A Sulamita é bibliotecária, diretora da biblioteca lá da Biblioteca de Botucatu de Medicina. Nossa, legal. Obrigado aí pela presença, viu, Sula? E aí você tem lá celular, computador, redes sociais, até companhias de amigos. Sabe aquele amigo que só toma tempo seu? Tem amigos e amigos, né? Aquele que suga e você não consegue respirar. Tem Olha, isso também. saber falar não. Saber falar não. Às vezes há tempo para tudo. Posso ir agora? Não posso, não vai dar para sair hoje. Ou você pode, vai lá e aproveita o tempo, né? Trânsito também, trânsito é uma coisa que também não tem muito o que fazer, né? Você está parado no trânsito, é um tempo que você está perdendo, mas você pode estar aproveitando de alguma forma esse tempo ali com os seus lugares que estão no carro, ou no rádio, né? E acho que tudo isso aqui engloba a falta de planejamento, né? A falta de planejamento porque tudo isso, na verdade, eu penso, Dani, que é fruto da falta de planejamento, né? Então, tudo é falta de planejamento. Se eu não planejar o meu dia, né, como eu falei anteriormente, no comecinho da live, assim, o que eu preciso fazer amanhã? Amanhã eu preciso fazer isso, as prioridades são essas. Ok, eu me planejei, tá? Se eu tenho claramente as atividades que eu tenho que fazer no dia seguinte, automaticamente eu tenho a necessidade de controlar o meu tempo em diversas atividades. E o meu cérebro funcionando a meu favor. Exatamente. Entendi. E o cérebro funcionando a favor, né? Não jogando contra, fazendo gol contra. E aí, eu entro num outro ponto aqui, que são, a gente vai adiantar já um pouquinho, daqui a pouco a gente já tem que terminar, né? São diversificar as suas tarefas. Isso é muito bom, tá, gente? Então, assim, diversifique as suas tarefas. Não adianta você ficar na sua planilha lá, você está na sua planilha, começou 8 horas da manhã, e você ficar nessa planilha até 22 horas da noite. Não, 22 horas da noite não, 22 horas, né? 10 horas da noite. Então, não, por que, Dani? Por que não adianta? Por que eu tenho que diversificar? Porque assim, antes de eu nem falar, eu não posso esquecer que eu tenho atividades físicas no meu dia a dia, eu tenho atividades intelectuais no meu dia a dia e eu também tenho atividades afetivas, né? Ou seja, eu vou ter um tempo para poder fazer minhas coisas que envolve o físico, que envolve o ler, o pensar, né? E que envolve também o estar com quem eu amo, né? E eu gostaria que você falasse sobre a importância de diversificar essas tarefas, né? Isso, a gente também fala disso. Por exemplo, essa dica que eu dou, outra diquinha aí, tá?
para estudantes, para as pessoas que estão para querer fazer um concurso, né? Estão estudando, estão focados, você pega, ou até quem trabalha, por exemplo, uma planilha, pega lá, ele tem um prazo. Você começou a fazer determinada situação, né, uma atividade intelectual, não ficar nela por muito tempo. Você precisa de intervalos, é isso que ele fala um pouco aí, o Karnal. Essa questão de você intervalar. Por quê? Porque o teu cérebro precisa descansar daquele processo, né? Porque senão começa a ficar maçante, você começa a perder mais tempo, coisa que você faria em menos tempo, porque teu cérebro vai cansar. Então, tá estudando? Estudou ali? Dá uma meia hora, 40 minutos, uma hora, porque tem gente... Aí o autoconhecimento, eu consigo manter o meu foco por meia hora, 40 minutos, uma hora, né? Então, deu esse tempo, percebeu que começou a dispersar, levanta, vai tomar uma água, vai ao banheiro, né? Vai lá, brinca com o cachorro, se você tem um cachorrinho, né? Um tempinho, ou faz uma outra coisa, um outro tipo de atividade para você, né? Dar um refresh né? No cérebro, para que você consiga depois voltar. Aí algumas pessoas falam, mas aí eu não vou perder, né? O fio da meada. O fio da meada. É lógico que você não vai parar no meio de cortar um pensamento. Você vai chegar ao final, né? Terminar aquilo que você está fazendo e aí você vai fazer outra coisa. Porque o maior medo da gente principalmente, por exemplo, a questão intelectual, né? E se eu perder o fio da meada? Mas às vezes você está tão cansado, isso aconteceu comigo. Que você perde o fio da meada ali. Fazendo. E aí você não consegue mais ter um processo criativo um processo criativo ali para aquela atividade. Aí você começa a patinar. Se você começou a patinar, já deu o seu tempo. Já deu. Então você está perdendo tempo. Começou a patinar, você está perdendo tempo. Né? Isso aí, você está perdendo tempo porque você está patinando. Você já percebeu que às vezes, em alguns casos, você para o que está fazendo, né? Sai, vai fazer alguma coisa e fala, cansei. E de repente, do nada, você para e fala assim... É aquilo. É assim, nossa, por que eu não... né? Aí até o Karnal em um dos vídeos dele, né? Não sei se foi nem esse, que ele fala... É uma série que eu gosto muito e, na verdade, é uma das únicas que eu assistia, né? O House, né? Sim, House. O Dr. House. Que ele fala isso... Que ele tá lá e aquela lousa e vai colocando, vai elencando algumas possibilidades, né, de doença, isso, aquilo e tal. E aí, de repente, ele tá lá do nada, a hora que ele olha pro bebedouro... É isso. Né? Porque, né, ele sai daquele contexto, né, descansa um pouco. Então, quando a gente fala de diversificar tarefas, é um pouco disso. Você poder sair daquele momento, tá? Dar um refresco, né, e continuar depois. Né? Agora, essa parada, essa pausa, né? Não é tirar o restante do dia e aí é o que você falou, aí entra a procrastinação. Aí a pessoa está realmente querendo parar, se sabotando. Então, é para que o trabalho renda. Você vai sentir no meio do processo, olha o autoconhecimento, que você já deu, que não consegue mais aquilo ali. Você precisa parar um pouquinho. Levantar, esticar o corpo, olha lá, uma atividade física, levanta, faz uma atividade. Nós temos aí as empresas que precisam na ginástica laboral. Por quê? Porque ajuda inclusive a descansar o cérebro, não só o corpo, né? Porque você oxigena, né? Você consegue pensar melhor, trabalhar melhor. Então, depois o foco é muito maior. Então, perdemos tempo fazendo isso. Não, a gente ganha tempo, a gente otimiza isso depois. E eu queria puxar um gancho para vocês verem quanto é importante às vezes a gente ter essa pausa, esse período, porque nós temos uma grande descoberta, né? Uma grande descoberta da física. Ela aconteceu no momento de ócio criativo. Newton estava lá, embaixo de uma macieira, observando. De repente, uma maçã cai, né, na sua cabeça, né? Acho que foi na cabeça. E aí ele fala assim, por que ela caiu para baixo e não caiu para cima? Né? E talvez se ele tivesse num excesso de atividade, gente, porque assim, quando a gente também está num excesso de atividade, eu tenho que tomar cuidado. A gente até falou uma frase, o que foi que nós falamos? Para não virar um tarefeiro? Um tarefeiro. Um tarefeiro, porque eu fico Você lembra do filme Tempos Modernos? Né? E que o Charlie Chaplin, ele ficava apertando o botão, apertando parafuso, e ele virou um tarefeiro. Né? É uma grande crítica a isso. Automático, né? Automatizado. Ficou ali, nem pensava por que estava fazendo aquilo.
Então, às vezes você precisa dar essa pausa, você fazer esse momento para você ter esse tempo ósseo criativo, né? E para que você possa, que nem o Newton, ele estava ali e a teoria da gravidade nasceu, foi formulada a partir de um ócio criativo. Vamos lembrar, eu sempre gosto de dizer assim, eu brinco com meu marido, né? Eu estou no meu momento de ócio criativo, né? Ócio criativo não é pegar um celular, tá? E ficar lá olhando, tal. Isso não é ócio, você está... Não. Ócio criativo é você parar, contemplar, por exemplo, a natureza, ouvir uma música, observar, ler um livro, para descansar a mente, porque, uma assim, literatura. A não ser a pessoa que trabalhou com o livro o dia inteiro, igual você tá lá, o dia inteiro. Então, porque eu não quero ver ler um livro para você naquele momento não é um ócio criativo, né? Então, cantar, tocar um instrumento. Quando a gente fala de ócio, é parar o que você fazia no automático. E fazer né? uma atividade agradável, né? Isso. Que gere criatividade. Sentar numa rede e ficar olhando para o nada, né? E contemplando o belo, ouvindo o canto dos pássaros, ouvindo uma boa música. Então você consegue, nesse momento, aliviar a atenção. Né? Diminuir o nível de estresse e ansiedade. Tá? Porque, como eu falei, se você ficar plugado aqui, né? Logado aqui, você continua nessa busca frenética. Então, o ócio tem que ser criativo. Não é ligar a televisão, ficar assistindo lá, zapeando. Isso não é ócio, isso é estar parado. Né? Na verdade, é estar parado. Então, essa é uma diferença muito legal. Não que isso em algum momento você não possa fazer, né? Sim, mas aí é uma escolha. Exato. Né? Que eu falo que eu gosto muito dessa frase, a vida é feita de escolhas. É feita de escolha. Onde até não escolher é uma escolha. Né? Então você escolhe. Se você escolheu dormir 14, 15 horas, né? Você vai ter que dar conta depois do restante do dia. Exatamente. São escolhas. Gente, então a gente está chegando ao final da nossa live. E agora a gente vai finalizar aqui com as 4 dicas principais que a gente tem dentro de tudo isso que a gente discutiu. A gente falou hoje à noite sobre a noção do tempo, né, da gente fazer um autoconhecimento, da questão das multitarefas, de você priorizar prazos, o que é urgente, o que não é urgente, né? Uma coisa que a gente esqueceu de falar. Quando você estiver numa tarefa, a gente esqueceu de falar de estar numa tarefa por inteiro. Sim, vamos lá. Um perigo é o seguinte, você está fazendo uma atividade, né? Outro dia eu estive participando de um curso e quando acabou o curso, faz tempo isso, não é outro dia não, né? Faz um ano e pouco isso. Aí a pessoa perguntou assim para mim, Fábio, o que foi falado mesmo lá que eu não estou lembrando no dia tal? Isso é característico de quem não estava por inteiro. Aí você falou, nem eu. Eu lembrei. Porque assim, quando você tem a tarefa, você precisa estar por inteiro naquela tarefa. E não só de corpo presente. E não pensando na tarefa seguinte. Porque se você estiver pensando... Porque assim, na verdade, o que existe é o hoje. Né? Isso, eu gosto muito disso. O amanhã já foi, né? O passado já foi e o amanhã não existe ainda. O amanhã depende do seu hoje. Então, se você não focar no seu hoje, no que você está ali, então, por exemplo, você saiu para fazer um treinamento, não sabote você mesmo. Você saiu para fazer aquele treinamento, fique por inteiro naquele treinamento. Mergulhe naquele treinamento. A gente costuma trabalhar... Porque senão você está perdendo tempo indo lá fazer esse treinamento. Tem 2 filósofos muito interessantes que eu gosto de trabalhar, né? Que é o Kierkegaard, né? E o Heidegger. Amo esses nomes. Acho tão lindo pronunciar esses nomes. Muito bom. Que é a questão do aqui e agora. Né? É o aqui e agora. Quando você fala esse hoje, não é nem hoje, porque hoje demanda 24 horas. Mas esse momento. É o aqui, esse agora. Isso que nós estamos fazendo agora. Isso, nós estamos aqui e agora. Né? Então nós estamos entregues nesse momento. Sim. Então eu não posso estar aqui e pensando em outra coisa, nesse amanhã, nesse isso, aquilo. Por quê? Porque eu não me entrego nem o que está aqui agora, né?
e nem o momento seguinte, e nem o que passou. Porque o que passou já foi. E talvez esse momento que eu tive agora, ele seria muito importante para o momento futuro, e talvez esse momento que eu tive nunca mais eu terei na minha vida. Sim, porque ele é único. E essa experiência minha agora fará falta lá para frente. E eu vou perder muito mais tempo, muito mais tempo, para eu conseguir fazer aquilo que talvez, naquele momento lá atrás, eu teria uma excelente ajuda para poder executar essa atividade. Eu tenho uma fala muito interessante que uma paciente chega para mim e ela mostra uma foto de um momento em família onde um membro da família não está mais presente, né? E ela olha e fala assim: eu não consigo lembrar desse momento porque eu não estava aqui, mas ela está na foto. E aí, trabalhando ela está na foto, mas ela não estava ali porque ela não estava nesse aqui e agora. Exato. Né? Então, isso é muito doloroso, porque ela não vivenciou aquele momento. E não tem como voltar atrás. Não tem. E esse momento passou. Né? Então, quantas vezes nós estamos vivendo no modo automático, perdendo tempo, né? Estando, mas não estando, né? Você está ali, mas não está. Exato. Você olha, mas não enxerga. A Sulamita gostou. Então, viver esse momento mesmo, né? Se entregar àquele momento, o que você está fazendo, né? E isso é muito importante, porque é o que a gente falou, o tempo não volta. Não volta. Né? Então, é muito importante essa questão do aqui e agora, né? E fazer com o coração. Porque se você não fizer com o coração o aqui e agora, você está se sabotando. Tá? Você não está prejudicando somente terceiras pessoas. Você está se prejudicando. Se prejudicando. E isso depois é o que a gente chama depois de remorso, né? Você vai ter um remorso. Isso. Se eu tivesse feito o se muitas vezes não resolve. O remorso é arrependimento, né? Olha lá, a Pri está falando que ela vive no modo automático. Aí, precisamos trabalhar isso aí, né? Porque viver no modo automático é simplesmente deixar a vida passar. Exato. Deixa a vida me levar, a vida leva aí é o que a gente fala, né? Viver o modo automático não é viver, é sobreviver. Tá? Só fica pagando, né? Você só está vivendo, né, um dia após o outro, mas na verdade sobrevivendo um dia após o outro, mas não está vivendo. Você não se torna autor da sua vida. E aí é onde você fala assim, né? Onde eu decido? O que eu... o que é meu, o que não é meu. Então, a gente precisa olhar para isso, né? E saber que eu preciso agir, eu preciso ser o autor da minha história, porque ninguém pode escrever ela por mim. Sim. Não pode. Se eu delego, né? Se escrever a minha vida para o outro, é o que eu falei, é uma escolha. É uma escolha. Então, a gente não tem como olhar para isso depois e falar assim, poxa, mas por que você fez isso? Por que eu não fiz aquilo? Por quê? Não tem porquê. Não tem porquê. O porquê já foi. Já foi. A Olga está perguntando aqui. A gente tem umas perguntas ali para cima. Deixa eu só parar um pouquinho para ver aqui, gente. A Olga está dando parabéns, ela falou interessante. A Luciane também gostou. Bingo. A Olga também está perguntando assim, Fábio, você vai fazer mais live como essa? Né? O Daniel. Olha, é só vocês pedirem. Fechou. E joga tema, e lança tema pra gente. Manda tema pra gente, né? E, claro, dentro do tempo da Dani, né? Se ela tiver um tempo para estar com a gente mais uma vez. A gente encontra tempo no tempo. Aí, ó. Então, vamos responder a pergunta? Agora, a pergunta do tema de hoje, para a gente poder encerrar, ela é a seguinte. Falta tempo no meu tempo? Para quem? Responde, Dani. E aí? Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Falta tempo no seu tempo? Falta tempo no meu tempo? Essa resposta só eu posso dar para mim. Exato. Só você pode dar você. Eu não posso dizer, Fábio, você está perdendo tempo. Fábio, você está isso. Fábio, você está aquilo. Se você não tiver essa consciência, se isso não fizer sentido para você, você está administrando o seu tempo da maneira que você quer, que você acha melhor. Eu não posso administrar o seu tempo. Ele é seu. Sim. Né? Então, falta tempo no meu tempo para quem? Para quem? Né? Você responder essa pergunta com para quem muda tudo. Muda tudo. Porque eu sempre... Esse para quem é um jargão em casa, né? Porque quando eu falo para quem? E a Márcia está perguntando aqui, ó, eu estou com essas dúvidas. O que devo e o que não devo.
E aí, Márcia, que é do que nós trabalhamos durante toda a live. O que eu devo e o que eu não devo, para quem? Para quem? Né? Essa pergunta, eu acho que ela resume tudo que a gente discutiu. Porque quando você põe o para quem, você responde essa pergunta com uma outra pergunta, porque na verdade as respostas muitas vezes não estão nas respostas, estão nas perguntas. Né? Porque elas fazem você refletir em algo que você ainda não tinha refletido. Então, para quem? Ela fez alguma pergunta anterior? A Márcia? Não, ela só pergunta. Não, só isso mesmo. Dúvidas. Estou com essas dúvidas. Aí a Sulamita, ela responde assim, né? Tempo é questão de prioridade. Com exatamente. certeza, Sulamita. É isso. Então, assim, você tem tempo para aquilo que é prioritário para você. E aí eu gosto sempre de lembrar, eu senti isso, né? Na minha vivência, né? Na minha história de vida, eu tenho percebido isso. Se a gente marca um momento assim, né? vamos marcar alguma coisa? Vamos marcar. Tá, vamos, faz tempo que a gente não se vê, vamos marcar. E fica nesse vamos marcar. Só que, eu tenho trabalho, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando acontece uma fatalidade e a gente perde alguém querido, a gente para tudo. Para tudo e vai, A gente para trabalho, a gente para tudo o que estiver fazendo para ir lá. Para quê? Para ver um cadáver. Né? Se a gente poderia ter pego esse tempo com qualidade enquanto estava vivo. Né? A gente está falando de uma fatalidade, mas isso para tudo. Né? Eu não posso ir na reunião do meu filho, porque tem trabalho. Mas se acontece algo grave, você para tudo para poder estar lá. Então, por que não parar, não colocar prioridade para que aquele momento seja prioridade na sua vida? Se é um tempo com o filho, se é um tempo com a esposa. Mas é uma frase, né, que a gente ouve. Por que eu vou ficar falando que eu amo? Ela sabe que eu amo. Parece tão clichê, né? Eu te amo. Ela sabe que eu amo. Ela sabe, mas ela quer ouvir. Ela quer ouvir. Né? É um tempo que você usa para olhar para essa pessoa que você escolheu. E se você escolheu, você escolhe estar com ela todo dia. Então, é uma escolha. É tempo que você tem que colocar ali. Por isso que é tudo muito, né? É intrínseco aí, né? É a questão do tempo. Porque é tempo de qualidade. Sim. Né? Eu tenho que ter esse tempo. Então, olhar para o meu marido, olhar para minha esposa, ter tempo com ele é uma questão de escolha, né? Você escolhe estar ali. E para quem isso? Né? Para quem? Então, tudo a gente tem que pensar nesse sentido. Quais são as minhas prioridades? Né? Que prioridades eu tenho? É Deus, é minha família. E tomar cuidado com os assassinos de tempo, que a gente já citou. Isso, porque vai, né? O Nésio falou assim, parabéns a vocês pela iniciativa, muito bom esse assunto, fala mais. A gente vai ver se a gente consegue abordar um pouco mais depois, tá? Esses assuntos. Ok. Então, gente, a gente vai agora para a finalização. A gente já passou um pouquinho do horário, o previsto era até às 9, a gente já está... em 21 e 12. O tempo voou. O tempo voou, a gente voou. Né? Mas é muito bom a gente separar um tempo para isso, porque são coisas importantes, tá? Que a gente tem que ir lapidando. E eu quero deixar aqui com vocês 4 pilares da administração do tempo, tá? Esses pilares, ele faz parte, esses 4 pilares faz parte de um método Cronos, né? Que é um método de um coach comportamental, Wendell Carvalho, muitos devem conhecer. Ele é um coach bem famoso, né? E ele traz 4 pilares bem bacanas. A Sula está falando, tempo é investimento e não gasta. É isso aí, tempo é investimento. E aí, pensa que o tempo é uma cadeira, tá? É uma cadeira ou uma mesa, e essa mesa, então, ela tem 4 pernas, ela tem esses 4 pilares que sustentam a mesa. Se você cortar um desses pilares, você já perde todo o equilíbrio da mesa e tudo que está em cima dela pode ir para o chão, tá? E você pode pôr a perder tudo por falta de um desses pilares. E eu vou passar aqui, finalizando a nossa live, com esses 4 pilares. O primeiro é desejo. Você tem que ter claro o que você deseja atingir. As suas metas, né? Na verdade, o seu objetivo, o seu desejo, ele tem que estar muito claro para você. O que eu quero atingir, né? Onde eu quero chegar. Esse é um dos pilares. O segundo pilar, você tem que estabelecer metas, porque não adianta você ter desejo. Eu quero chegar em tal lugar. Se você não estabelecer
prazo para isso acontecer. Porque é uma frase que eu gosto de dizer também: querer não é poder. Exato, querer não é poder. Querer é só querer. É só querer. Poder é agir. Viu? Anota isso para você não esquecer. Porque então, querer, eu quero tanta coisa. Agora, para a gente conseguir, eu preciso agir. Se você não agir, ninguém vai conseguir isso para você, você pode ter certeza. Então, primeiro, tenha o desejo. Segundo, pilar, estabeleça a meta. E essa meta tem que ter prazo, tá? Quando eu vou conseguir isso? Tá? Terceiro pilar, rotinas. Eu não consigo ter rotinas, Fábio. Meu amigo, eu vou te dar um grande exemplo. Apesar da rotina parecer ser chata, mas ela faz parte da disciplina, ela faz parte do planejamento, ela faz parte da organização. Olha, vamos pensar comigo. Não existe campeão sem rotina. Não existe. Eu toco guitarra, por exemplo. E toca muito bem. Não, para. Sou fã. Obrigado, mas ela é suspeita para falar. Eu tenho que treinar, eu tenho que executar, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, isso é rotina, eu tenho que ter uma rotina diária de estudo da minha guitarra. E alguém olha e fala assim, nossa, aquele cara toca muito. Mas também, né, ele nasceu com esse dom, ele não precisa nem treinar, não precisa nem... Lógico que precisa. Não estabelece uma rotina de treino para você ver. Lógico que precisa. Porque você vai chegar lá e você não vai conseguir executar. Então, você tem que estabelecer rotinas e você tem que executar essas rotinas. Só que você não pode esquecer, essas rotinas suas, elas precisam estar alinhadas às metas, porque também não adianta nada. Assim, eu quero, sei lá, qualquer coisa que você queira, eu quero comprar um carro, né? Mas se você olha o seu dia, as rotinas que você tem no seu dia, em nada tem a ver com a meta de comprar um carro. Entende? Eu quero comprar um carro ano que vem, mas o que você estabelece como rotina no seu dia a dia não contribui para isso. Então, as suas rotinas, elas têm que estar alinhadas às metas, né? E as metas, elas têm que estar alinhadas aos desejos. Então, meta alinhada ao desejo, certo? E as rotinas alinhadas às metas. E, então, nós temos os 3 pilares, mas ainda a nossa mesa está manca. Vamos para o último pilar, que é agenda em blocos. A sua agenda, ela tem que estar blocada, ela tem que ter blocos. Saiba separar o seu momento do trabalho, né? O seu momento com a sua família, o seu momento com o seu lazer. Então, você pega a sua agenda e você transforma ela em períodos, em blocos, para você não se perder. E aí, você precisa ser o senhor do seu tempo, tá? Se você não for o senhor do seu tempo, a sua resposta para aquela pergunta vai ser, está faltando tempo. E aí, né? Vamos para os finalmente? Para os finalmente e o fechamento desse. Fechamento, muito legal, Dani, faça o fechamento agora. Quando você fala desse... Deixa eu só falar, isso aqui são os 4 pilares apresentados, eu já tinha falado já, né? Pelo Wendel Carvalho. Que é muito interessante a gente abordar isso aí. Mas, além disso aqui eu digo, isso aqui é quando você consegue, quando a pessoa sozinha consegue ter um desejo, uma meta muito definida, consegue ter uma rotina e consegue fazer um agendamento. Tá, legal, Dani, eu não consigo fazer nada disso. Né? Então, quer dizer, eu não consegui fazer nada da minha vida, eu vou ficar andando em círculos, então. Não, você precisa, então, né, como eu disse, e um dos motivos a gente também está conversando é isso, como organizar esse tempo? Falta tempo no meu tempo? E se eu não estou dando conta disso, o que eu preciso fazer? Eu jogo a toalha, eu desisto? Não, procure ajuda. Procure ajuda. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com você para fazer esse levantamento, para fazer essa descoberta, né? Para te levar a um autoconhecimento, você em busca para que você consiga saber, porque tem pessoas que falam assim, eu nem sei qual é o meu desejo. Como que eu vou traçar a meta? Tem pessoas que nós temos aí que estão em processo de depressão, em uma desilusão muito grande, abaladas com algumas coisas da vida. Eu não tenho desejo nenhum, né? Eu não tenho meta. Para mim, pouco importa. Então, assim, trabalhar isso,
precisa de ajuda? Precisa. E mesmo às vezes você que não tem um problema, não tem uma depressão ou não tem uma tristeza profunda, mas não sabe organizar, né? Não sabe ter prioridades. Então vamos buscar ajuda para entender quais são as prioridades. Vamos olhar para si, porque como eu disse, as pessoas não conseguem olhar para si sozinha. Sim. Né? Então a ajuda é legal, procure uma pessoa, procure um profissional, para que tenha um olhar profissional, né? Para que te ajude nesse processo também, para que você consiga se organizar, porque muitas vezes não saber organizar o tempo não é só uma questão, né? De querer, mas é uma questão de saber lidar com isso. Então, nós entramos aí nesse processo para poder auxiliar, né? Para tentar entender o que acontece. E muito legal o estudo que você está fazendo, porque eu acho que um alcance muito grande, né? Muito legal trabalhar esse tema, porque isso acontece na sua vida, na minha vida, né? E na vida de todos, né? Que é saber organizar isso. E nem sempre nós vamos estar o tempo todo bem, né? Nem sempre a gente consegue seguir rotinas e tá tudo certo, né? Metas podem ser alteradas, Sim. Né? Rotinas podem ser reformuladas. Tudo pode ser revisto. Então, e a gente precisa dar conta disso. Exato. Né? Então, é muito legal lembrar desse processo aí de ajuda, né? Que aí é lógico que... Né, esse fechamento é muito importante. Então, assim, se você tem condições de aplicar aquilo que foi falado aqui, ótimo, aplique, que isso vai mudar a sua vida, tá? Agora, se você não tem condições, você está debilitado emocionalmente, né? Procure um profissional. Procure ajuda. Não tenha medo de procurar ajuda. Tá bom? Gente, então, eu gostaria de agradecer a todos. A Sulamita, ela disse uma frase aqui, a gente pode encerrar com essa frase da Sula, muito interessante. Ela fala assim, tempo... aliás, é outra, né? Essa que eu já falei. Ela fala assim, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde quer chegar. Olha lá. Perfeito. Da Alice lá que eu falei no começo da live, né? Alice e o gato. Gente, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, tá? A todos que mandaram perguntas, a todos que somente assistiram, a todos que contribuíram aí com seus testemunhos, com seus textos, com as suas frases, com as suas reflexões. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do nosso bate-papo. Esse aqui é o primeiro, eu penso que pode ser o primeiro de muitos aí, outros temas surgirão, né? Outras oportunidades surgirão. E eu gostaria de agradecer muito, agradecer a Dani, viu, Dani? Obrigado por ter permitido que eu fizesse parte do seu tempo. Nessa segunda-feira, início de uma grande jornada durante a semana, eu sei que é trabalhoso para você estar aqui. E a Dani mora em outra cidade, ela não mora na mesma cidade que eu, então ela teve que se deslocar de outra cidade para vir. Família toda junto? Com a família toda, né? Então eles se separaram para vir aqui. O Fábio está ali, esperando a gente terminar há um bom tempo ali. Mas isso é doar tempo para a esposa, né? Estar junto. As crianças estão brincando, né? Estão lá no quarto, jogando videogame, né? Brincando de casinha lá, as meninas. Mas isso aí. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. O pessoal mandando abraço aí, Sulamita, Alzira, Márcia, Bárbara, obrigada, Olga. gente. É muita gente. E agradecer, assim, Adriano. muita gratidão a vocês por também, né, colocarem dispor desse tempo para estar com a gente, né? Muito gostoso ter a participação de vocês aí. Fiquei muito feliz de poder, né, podermos, na verdade, aprender junto aqui, né, nesse bate-papo. A nossa intenção aqui não foi, né, colocar nada como verdade absoluta, mas essa troca. Exato. Né? Então, assim, essas perguntas que foram feitas aí que a gente não conseguiu responder, eu vou entrar, vou olhar, vou responder, tá? Para vocês. Posso deixar o meu Insta, né? Vou falar o meu Insta, quem quiser, tem o Insta, e aí já adiciona no Face também. Oi, Pri! Pri chegando aqui, presencialmente. A Pri chegando nos estúdios. Então, assim, entra lá, @psicodaniela_lopes. Ali eu coloco algumas dicas, coloco umas postagens ali, tiro algumas dúvidas, tá? Que o pessoal manda às vezes por inbox. Então, já adiciona também no Face, psicodaniela_lopes. E nós vamos nos falando, conforme for surgindo temas interessantes aí, né? Coisas que angustiam aí, né?
nós vamos tentar trabalhar aqui, né, Fábio? Quem sabe vai surgir um projeto piloto aí, né? Nada por acaso. Gente, então tá bom, muito obrigado, viu? Obrigado, Fábio. Nosso staff, obrigado, Dani. Obrigada, meu amor. Obrigada, Pri, por ceder aqui, né? Obrigado, meu amor. Um beijo para vocês, uma boa noite. Deus abençoe a todos e a gente se encontra no próximo bate-papo, que eu ainda não sei quando vai ser, mas eu aviso. Até, gratidão. Valeu, beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.